Canal Dialogando Física, e na aula de hoje falaremos sobre calorimetria. Pega o seu material, se organiza, a aula já vai começar. E agora chegamos na parte mais importante, que seria os processos de transmissão de calor. Como é que o calor pode ser transmitido de um corpo para outro? Vimos que calor é uma energia térmica em trânsito quando há diferenças de temperatura. Então, se um corpo tiver com uma temperatura maior e o outro corpo com uma temperatura menor, a tendência é que aconteça o quê? O corpo de maior temperatura emita energia térmica para o corpo de menor temperatura. Esse corpo cede calor e esse corpo recebe calor. E quando isso cessa? Quando ambos os corpos atingirem a mesma temperatura. Quando atingir a mesma temperatura, nós dizemos que ocorreu o equilíbrio térmico. Então, existem três processos para haver a transmissão desse calor. O primeiro processo é a condução, olha aqui no cantinho. Primeiro é a condução, segundo, convecção, terceiro, a irradiação. São essas três maneiras que eu consegui transmitir calor de um corpo para outro. Vamos ver. A condução térmica, a primeira pessoa que conseguiu visualizar a condução térmica foi Joseph Fourier. Ele fez uma experiência muito simples. Ele pegou dois recipientes, um recipiente com água a 100 graus Celsius, no ponto de ebulição, a água estava bem quente, fervendo, e um outro recipiente ele colocou água e gelo. Então estava acontecendo o processo de fusão. Então tinha um lado mais frio e o outro lado mais quente. E interligando esses dois tinha uma barrinha de metal. E aí essa barrinha foi isolada para não receber nenhuma influência do meio externo e foi colocado na barrinha alguns medidores de temperatura para verificar o que aconteceria com a barrinha nos seus extremos ao ter essa diferença de temperatura. E o que ele observou? Que à medida que, imagine que esse lado é o frio, é o quente, e esse lado é o frio, que as extremidades não variavam a temperatura, continuava frio e continuava quente. O que variava a temperatura era a barrinha que estava em contato aqui. Ele conseguia ver que à medida que ia aquecendo esse lado de cá, o calor não vinha do frio para o quente, sim do quente para o frio. E aí à medida que ia aquecendo, ele começava a ver a barrinha indo aquecendo aos poucos, de forma gradativa. E aí surgiu a lei da condução térmica, apelidado pelos seus colegas aí, como foi ele que descobriu, como lei de Fourier, que dizia que a energia é transferida de um corpo de maior temperatura para um corpo de menor temperatura quando há diferenças de temperatura. Então, quando houver essa diferença entre os corpos, vai haver esse estímulo para que a energia térmica saia de um corpo para o outro. Através dessa experiência que ele conseguiu detectar, surgiu o conceito de condução térmica. Então nós temos que condução térmica, ele é o processo de propagação de calor, no qual a energia térmica passa de partícula por partícula de um meio para o outro. Interessante, a condução, ela precisa de um meio material para existir. Se eu quero transmitir calor de um corpo para o outro, eu tenho que ter partículas que levam essa energia. E essa vibração vai passando de partícula por partícula e aquecendo. A condução térmica, ela acontece com substâncias sólidas, né? Um fato interessante é que a condução térmica, ela não acontece no vácuo. Porque o vácuo seria um local desprovido de partículas. Então, para eu transmitir energia térmica, eu preciso que essas partículas se interajam entre si. E como não tem no vácuo, a condução térmica não acontece em lugares isentos de partícula. Um exemplo que eu tenho para vocês seria uma experiência muito simples. Eu tenho aqui uma faca, onde eu peguei uma vela e eu aqueci a vela e fiz com que ela derretesse um pouquinho aqui. Olha o que vai acontecer. Usando a teoria de Fourier, quando eu começo a aquecer esse lado de cá, a energia vai passando, vai aquecendo as partículas que constituem essa faca, elas vão vibrando e vai passando devagarzinho até chegar aqui. Então a tendência é que o primeiro a derreter seja esse, e aí depois esse até chegar no final, para você ver que de fato a energia é transmitida de partícula por partícula, ela vai vibrando aos poucos e chegando até aqui. Estou aquecendo esse lado. E o primeiro a derreter, vamos ver quem vai ser.
A condução ele é um processo lento, tá? Entre os processos de transmissão de calor, a condução é um dos processos mais lentos, porque ela precisa que a partícula vibre e vai transmitindo de partícula para partícula. Os outros processos de transmissão de calor, são processos mais rápidos, que nós veremos aí a convecção e a irradiação. Corpos que conseguem emitir, transmitir essa energia de forma bem fácil, nós dizemos que eles são bons condutores de energia. E corpos que fazem essa transmissão térmica de forma mais lenta, nós dizemos que eles são isolantes térmicos. Exemplo, a borracha. A borracha, ao ser aquecida, ela demora mais para transmitir essa energia e acaba que ela absorve mais tempo essa energia derretendo. Então, observa, o primeiro caiu já. Caiu aqui na minha mão. Então, olha, eu aqueci e o primeiro que derreteu foi esse aqui. Se eu continuar fazendo esse processo, ó, a tendência é que agora seja o segundo daqui para lá a derreter. E olha o que vai acontecer. Ó, tá derretendo, ó, tá vendo? Então a gente viu que de fato a condução térmica ela precisa de um meio material para se propagar e ela se propaga aos poucos, ou seja, as partículas vão vibrando e vai transmitindo essa energia. Condutores isolantes térmicos. Condutores térmicos são materiais que essa transmissão de calor ocorre de forma mais acentuada, mais rapidamente. Exemplos, metais, as ligas metálicas, elas conseguem fazer essa transmissão de energia muito facilmente. Os corpos aí que não conseguem fazer esse processo de forma rápida ou não conseguem fazer esse processo de forma nenhuma, né? Nós chamamos de isolantes térmicos. Então tem materiais que conduzem energia, mas conduzem pouco, são materiais mais isolantes. Tem outros que não conduzem nada, eles são péssimos para transmitir essas energias, que aí são chamados isolantes, como o exemplo aí da madeira, do isopor, que chegam a derreter, porque não conseguem transmitir, não conseguem levar essa energia, ele fica segurando ela, absorvendo a temperatura numa determinada partícula que constitui ele, e essa absorção faz com que ele comece a derreter. Felicidade.